Fala família, esse aqui é o Hora Time, eu sou o Jota Ferreira e no programa de hoje a gente vai falar sobre como se conectar com as pessoas certas, como criar times, equipes, como liderar pessoas, independente se você é um empreendedor ou se você também é um funcionário em alguma empresa. Enfim, para me ajudar nesse papo, eu trouxe um empreendedor, um fundador e CEO da empresa StartB Global, que é uma empresa de direito internacional que te ajuda se você precisar de uma nacionalidade, um visto para morar fora. E, enfim, vai ser um prazer questionar ele, conversar sobre todos esses assuntos. E é isso, muito obrigado, vai ser um prazer. Flávio Martins Peron, tudo bem? Como é que você está? Pô, maravilha, tudo bem. Obrigado primeiramente pelo convite, né, de participar do canal. Acompanho muito o Hora Time, já assisti Obrigado. praticamente todos os vídeos e muito bom. Espero poder contribuir um pouquinho aqui, né, Com com a minha certeza, com experiência certeza. aqui. E muito bom mesmo. E, inclusive, gostaria de parabenizar você, Obrigado. né? Quantos anos você tem, Jota? 22, é. 22 anos 22. e você, né, com um canal desse, tentando compartilhar conhecimento, conteúdo sobre empreendedorismo. Cara, você tem um futuro brilhante, eu admiro muito em você. Quando Que eu tinha isso. 22 anos, Obrigado. eu não tinha esse pensamento, então você tem um futuro brilhante aí pela frente. Obrigado. A gente estava falando sobre isso, o quão importante é compartilhar conhecimento para as pessoas, independente da fase que você está, né? E acho que vai ser um conteúdo muito valioso para quem está assistindo aí. Bom, Flávia, minha primeira pergunta eu já falei sobre a sua empresa, já falei que o momento atual dela é um momento com vários colaboradores, um time, uma equipe muito forte, mas a minha primeira pergunta é sobre o seu começo. Como que foi começar essa empresa e como foi se conectar com as primeiras pessoas nesse começo? Bom, a empresa começou, não foi nada muito planejado, né? Uhum, Enfim, a ideia era, eu e minha esposa estávamos estudando para concurso público inicialmente, legal. mas aconteceu, né? Assim, uma tia minha, vou contar essa história porque eu acho Sim, que é muito bacana, assim, uma claro. tia ficou em casa em São Paulo, né? Na época quando eu morava em São Paulo, para fazer o processo dela de nacionalidade portuguesa. E eu acompanhei, como eu estava nesse processo de estudando ali, tudo, eu acompanhei o Sim. processo. E falei, pô, ó, ninguém mais da família vai fazer processo, né, contratar advogado para fazer processo de Uhum. nacionalidade. Eu vou fazer, estudei aquele processo, fui fazendo então o processo de nacionalidade da minha família. A família foi indicando para amigos e aí eu vi então uma oportunidade de negócio, né? Foi aí Sim. então que a gente montou o escritório, né, de assessoria jurídica, inicialmente voltado para Portugal e só para a nacionalidade portuguesa, né? Aham. Depois que foram, né, foi desmembrando ali para outros serviços, mas foi daí que começou então a nossa empresa, né? E aí, um ponto muito importante que você falou é sobre conectar pessoas, né, e ter Uhum. uma rede de relacionamento. Isso é muito importante mesmo, porque, por exemplo, foi eu fazendo uma pós-graduação, né, no novo Código de Processo Civil que eu conheci meu sócio, né, meu futuro sócio. Uhum. Ele já atuava também de casa. E aí a gente decidiu, houve uma sinergia legal ali, falou, pô, vamos montar um escritório junto? Eu atuava de casa, ele de casa também. Aham. Decidimos montar um escritório juntos. Então foi aí que tudo começou, né? Assim, Sim. hoje a gente nem tem mais essa sociedade, né? O Alves, né? Na época era Alves e Martins. Uhum. Enfim, a gente percebeu que eram serviços muito distintos e então a gente decidiu separar amigavelmente e seguimos então só focado mesmo em direito internacional privado. Que legal. A gente já falou sobre isso, mas que nesse começo você estava muito focado em aprender qual era os problemas que as pessoas passavam, por exemplo, nesse processo de tirar a nacionalidade, né? Em vez de querer já achar uma solução perfeita. Eu vejo muita gente, pelo menos da minha idade, querendo achar o modelo de negócio perfeito, a solução perfeita, em vez de entender qual o problema que as pessoas realmente estão passando e como você pode resolver isso, né? Uhum. E acho interessante também você falar sobre o seu sócio, como você encontrou ele Uhum. e, enfim, agora minha pergunta é mais relacionada, o que você acha que nesse momento da empresa fez ela crescer tanto para chegar no momento de hoje? Qual foi o ponto principal? Olha, é difícil falar um fator específico, né? Uhum, Algo específico que fez com que a empresa crescesse tanto, né? Assim, mas eu consigo talvez elencar algumas coisas aqui. Primeiro,
o marketing sempre teve um papel fundamental na nossa empresa, né? Inclusive, quando eu encontrei esse meu sócio na pós-graduação, uma coisa que eu falei para ele, assim, porque eu via que ele era muito bom, ele fazia muito bem tecnicamente o trabalho dele ali como advogado e tal. Só que eu falei, cara, ninguém conhece o seu trabalho. Sim. Uma coisa é você ser muito bom, outra coisa é as pessoas saberem que você é muito bom. Exato. Então foi aí que... E nisso, quando eu conheci ele, eu já tinha criado uma página no Facebook, né? Há 10 anos atrás, era o Facebook ainda que era a rede social com mais visualizações. Criei uma conta no Facebook e a gente começou, então, a divulgar ali o processo. Enfim, eu criava conteúdo sobre Portugal e compartilhava e impulsionava, né? Sempre desde o começo ali, impulsionando esses conteúdos. E em poucos meses ali, cerca de 2 a 3 meses, já tinha 20 mil seguidores, né? A nossa página no Facebook. Caramba. Então, enfim, eu vi a importância do marketing, né? Ou seja, de você divulgar. E uma coisa importante também, né, Jota? Sempre um marketing de conteúdo mesmo, sabe? Ou seja, sempre a gente se preocupou em entregar um conteúdo de qualidade, de fato, para as pessoas que acompanhavam, sabe? O nosso trabalho, né? A nossa página ali. Era valioso, né? Não era só divulgando o serviço. Isso. Né? Eu vejo que isso é um pouco... As pessoas pecam, né? Algumas empresas pecam um pouco de só publicar conteúdo vendendo alguma coisa, né? E você precisa entregar primeiro, né? Sim. Você entrega conteúdo, entrega valor e as pessoas vão te procurar porque enxergam em você, né? Uma pessoa ali que tem conhecimento sobre aquele assunto. Então, enfim, o marketing sempre teve um papel fundamental. Sim. Outro fator trabalho muito duro mesmo, né? Assim, a partir do momento que eu decidi trabalhar com isso, eu mergulhei de cabeça, assim, respirava isso, né? Sim. Meio que o concurso público lá ficou de lado e a gente mergulhou, eu e minha esposa, mergulhamos de cabeça mesmo. Então, era, né, sempre assistindo muito conteúdo sobre aquele serviço, sobre Portugal de uma maneira geral, né? Buscando o conhecimento de uma maneira geral. Então, o estudo, né? Buscando conhecimento de uma maneira geral e trabalhando muito também. E aqui é um ponto importante também, você tem que tomar um cuidado de você... Eu ouvi um termo esses dias que eu achei muito interessante, que você tem que tomar um cuidado para não ficar obeso de informações, né? Um obeso mental, digamos assim, de informação. Ou seja, você tem que pegar aquela informação e tentar colocar na prática, aplicar, né? Sabe? Tipo, eu vejo que também tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Sim. Tem bastante informações, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que tem conteúdo... informação em um segundo, inteligência artificial, você tem tudo, né? Exatamente. Então, é você tentar absorver aquela informação e tentar aplicar. E isso eu entendo que é uma qualidade que eu tenho, sempre conseguir aplicar sempre muito rápido o que eu aprendi. E me conectar com as pessoas certas, né? Então, acho que foi um pouco disso, né? O marketing sempre teve um papel fundamental, muito estudo e trabalho bastante mesmo, e me conectar com as pessoas corretas, né? Acho que a gente já falou também sobre, além de se conectar com as pessoas certas para fazer acontecer, para aprender também, né? Para você aprender com as pessoas que aplicam na prática, né? E você falou que você também, quando vai aprender, você gosta de procurar pessoas que realmente aplicam, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu busco, assim, porque, novamente, na internet hoje você pode achar muita informação, então, gente que não necessariamente, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, uma pessoa que vai te ensinar como conquistar 1 bilhão de euros, por exemplo, mas a pessoa nunca conquistou, então é só uma teoria ali de como fazer aquilo. Sim. Diferentemente de uma pessoa que já conquistou aquele primeiro bilhão, entre aspas, né? Então, ou seja, eu busco aprender com pessoas que já passaram pelo processo. Então, sobre empreendedorismo, eu busco pessoas que têm empresa já, né? Enfim, já conseguiram estruturar uma empresa com vários departamentos ali, bem estruturada e tudo mais. Assim como na área do direito também, pessoas que vivenciam aquilo na prática. Então, isso é muito importante realmente. Perfeito. E agora, por exemplo, a gente está falando sobre como encontrar as pessoas certas para aprender, para a equipe. Quando alguém vai entrar no seu time, na sua empresa, o que você olha para poder contratar ou não uma pessoa?
Atualmente, eu participo de nem todos os processos seletivos de todas as contratações da empresa, né? Nossa empresa hoje está com cerca de 40 colaboradores. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, precisa de uma pessoa ali no processual de nacionalidade. Uma pessoa que vai atuar dentro do processual de nacionalidade. Hoje, o meu coordenador processual é que faz a entrevista. Né? Assim como no comercial, você vai contratar alguém para a equipe comercial. Meu coordenador e diretor comercial que faz essa entrevista. Então, hoje eu participo mais do processo seletivo dos cargos de diretores, né? De coordenadores de cada área. E uma coisa que eu sempre busco assim, no processo seletivo enfim, primeiro, entender se a pessoa tem a capacidade técnica ali, né? Ou seja, olhar o currículo, né? E se tem vivência, experiência naquilo que ela vai atuar, né? Então, esse é um ponto normal, básico, né? Mas, assim, coisas que eu busco olhar primeiro, se a pessoa... Vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro. A gente passou recentemente por um processo seletivo. E aí, chegou para mim dois currículos, né? Duas pessoas que já tinham passado por um processo seletivo da minha equipe e chegou para minha avaliação. Tinha um currículo que a pessoa nunca ficou mais de 1 ano dentro de uma empresa. Então, assim, pulando de empresa em empresa. A pessoa tinha 10 anos de experiência já na área, mas, né? Já passou por 10 empresas diferentes, nunca parou num lugar de fato e fez carreira dentro de um lugar. Então, me chamou... A pessoa tinha muito conhecimento técnico, mas isso me chamou a atenção negativamente. Já o outro currículo tinha ali... a pessoa tinha ficado 10 anos dentro de uma empresa. A pessoa entrou como estagiária e era líder ali de uma área depois de 10 anos dentro de uma empresa. Sim. Isso é um ponto que me chama a atenção. Eu dou valor para isso. Né? Nem sempre, né? Você olhar só isso não quer dizer muita coisa, né? Óbvio que você tem que olhar, esse é um ponto interessante, mas você tem que olhar outras questões também. Enfim, se a pessoa tem vontade de crescer, sabe? Se tem aquela ambição boa, né? Que é legal a gente diferenciar a ambição de ganância. Sim. A ambição é um sentimento bom que as pessoas têm, né? É muito bom você querer crescer, você querer evoluir como ser humano e como empresário. Ajudar o máximo de pessoas também, ajudar o máximo de pessoas, isso é muito importante. Então, assim, pessoas que têm um pensamento muito parecido com o meu, em termos, né, nesses termos, assim, de ter uma ambição, de querer crescer, né? Porque isso, eu como empresário, eu dou as condições para a pessoa que trabalha com a gente de querer crescer. Sim. Então, né, nosso planejamento, nosso objetivo de 5, 10 anos, a gente vai estar, né, assim, a expectativa é que estejamos 20, 30, 50 vezes maiores do que a gente está hoje. Sim. Então, se a pessoa quiser crescer junto dentro da empresa, junto com a gente, ela vai ter essa oportunidade. Então, um pouco disso eu olho, a pessoa que tem essa ambição. E aí tem um pouco de feeling também, sabe? De sentimento, assim, você olhar um pouco o caráter da pessoa, né? Que isso é uma coisa muito importante, porque caráter é muito difícil você treinar. Habilidades técnicas ali, né? Principalmente as hard skills, né? Que é mais as questões técnicas, você consegue treinar, né? As soft skills também são importantes você analisar, né? Se a pessoa tem uma inteligência emocional, se tem resiliência, né? Essas questões de adaptabilidade, de saber trabalhar em grupo, isso tudo é muito importante, né? Mas isso é um pouco treinável, você consegue treinar. Agora, o caráter é muito difícil. Mudar, né? E assim, só que também é difícil você, numa entrevista de emprego, né? Saber exatamente. Você conseguir avaliar o caráter. É óbvio que aí precisa de um tempo. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu admiro, um empresário muito bem sucedido hoje, né? A nível mundial, que ele comentou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que o processo de contratação, ele começa desde aquele primeiro contato que você faz com o colaborador até 3 meses da pessoa dentro da empresa. Ou seja, legal. A contratação ela não está no momento que você assina o contrato de experiência.
uns 3 meses você ainda está avaliando a pessoa, sabe? Então, isso eu achei muito interessante. É verdade, né? Assim, tem um período ali de você conseguir, de fato, conhecer a pessoa, né? E caráter é uma coisa que, para mim, faz total sentido. Eu avalio que a longo prazo, isso vai fazer total diferença, sabe? Se é uma pessoa leal, se é uma pessoa, né, que você pode contar ali para determinados assuntos. E aí, novamente, a habilidade técnica, nós, por exemplo, contratamos diversos cursos para a pessoa se capacitar tecnicamente, né? Agora, se a pessoa não tem caráter, isso é muito difícil a gente conseguir ensinar ao longo do período, né? Total. E agora, como vocês fazem para liderar essa pessoa ao longo por exemplo, depois desses 3 meses? Você viu que a pessoa se adapta, como você lidera essa pessoa para ela continuar engajada, continuar além só da remuneração, né? Porque eu já vi muitos líderes falando que se você contratar alguém só pelo dinheiro, quando a empresa estiver mal, essa pessoa vai sair. Ela só está lá pelo dinheiro, sabe? Como você consegue ter talvez a cultura, uma visão clara de onde vocês querem chegar para que essa pessoa, independente do dinheiro, siga no caminho que você quer ir, sabe? Jota, isso, essa é uma pergunta excelente, né? E assim, eu estou em processo de aprendizagem, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso é uma característica importante do empresário. Ele nunca está satisfeito com o tanto de conhecimento que ele tem. Ele sempre buscar mais conhecimento. E assim, apesar de eu já atuar, né, a nossa empresa lá atrás, quando eu falei, né, a história da minha tia que começou tal, 10 anos atrás, mas assim, a minha formação, ela é do direito. Eu sou advogado, né? Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal. Apesar de eu ser advogado no Brasil e Portugal, eu costumo dizer que eu sou mais empresário do que advogado em si, né? Eu contrato advogados e pessoas, né? Nossa empresa tem advogados e pessoas tecnicamente ali, juridicamente falando, capacitadas para atender a demanda dos nossos clientes, mas hoje, meu papel, minha função mais na empresa, né? Eu sou mais empresário do que advogado. Só que assim, essa ficha só caiu há 2 anos atrás. Então, ou seja, eu empreendi há 8 anos na raça, né? No feeling, sem ter, de fato, o conhecimento técnico. E a ficha caiu há 2 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma empresa que já está faturando ali um valor legal, né? Já lidero cerca de 20, 30 pessoas na época, né? Há 2 anos atrás. Mas eu não tenho conhecimento técnico, né? Aprofundado ali sobre como gerir uma empresa, como liderar. Então, foi aí que, de lá para cá, 2 anos atrás para cá, eu venho estudando muito, né? Assim, praticamente todo dia, Jota, eu assisto um podcast ou uma palestra de algum empresário, né? Falando sobre gestão, sobre liderança. Então, eu venho aprendendo muito e me desenvolvendo muito. Há 2 anos atrás, eu fiz uma imersão que foi, costumo dizer que foi uma chave de virada, assim, né? Porque existem fases do empreendedor, né? Do empresário. Enfim, teve aquela fase que é do 0 a 1, que é, aquele start de eu falar com a pessoa na pós-graduação, a gente querer empreender junto, vamos empreender, vamos começar um negócio do zero. Então, do 0 para 1, você precisa ter um conhecimento técnico específico ali. Só que esse mesmo conhecimento técnico que fez você sair do 0 para 1 não é o mesmo que vai fazer te chegar do 1 ao 10, do 10 ao 100, do 100 ao 1000, do 1000 ao 1.000.000, né? Então, existem fases do empresário, do empreendedor, que ele precisa ir se capacitando. Porque há 2 anos atrás chegou num limite meu de conhecimento técnico e de capacidade que eu tinha absorvido ao longo dos 8 anos, que eu falei, cara, daqui para frente, se eu não estudar mais, se eu não conhecer mais sobre liderança e gestão, eu não consigo mais, minha empresa não cresce. Então, foi aí que eu fiz uma imersão que abriu a mente, porque assim, até 2 anos atrás, eu tenho até um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas eu fazia meu financeiro. Eu e minha esposa, a gente ia para a empresa aos finais de semana para fazer o financeiro da empresa. Isso assim, eu tinha amigos empresários, né? Eu tenho amigos empresários que ria de mim. Falei, cara, como que você consegue? Você tem uma empresa já legal, que tá faturando bem e tal. Você faz o financeiro, mas assim, fazia daquele jeito, né? Que a maioria dos empresários no começo fazem, que misturava conta pessoa física da conta pessoa jurídica, né? Misturava todas as contas. Ou seja, fazia do jeito errado.
Então foi nessa imersão que eu falei, cara, tá tudo errado, tudo bem, foi legal, tenho muito orgulho do que eu conquistei até aqui, mas eu preciso me desenvolver. Então, enfim, se você conseguir até me puxar um pouco a pergunta exatamente, assim... Eu vou repetir, mas eu acho que o que você falou já esclarece muito, que eu tinha perguntado como você consegue, por exemplo, ter uma visão clara de onde vocês querem chegar para, consequentemente, liderar as pessoas que estão no seu time e que não seja só pelo dinheiro, né? Isso. Aí, compartilhando um pouco do que, né, eu aprendi nesses 2 anos estudando sobre liderança, gestão e como empreender, assim, eu vejo que, muito claro para mim hoje, são 3 pilares, basicamente, uma empresa, né? Legal. Pessoas, então você precisa ter pessoas qualificadas. Porque assim, ó, no começo eu queria economizar, sabe? Eu contratava estagiário, falava, pô, vou contratar, pagar o mínimo possível ali para pessoas, né? Para economizar, para conseguir me ajudar. Mas, cara, será que aquelas pessoas tinham capacidade técnica? Então, assim, né, esse curso me fez abrir a mente. Não, eu preciso ter pessoas qualificadas, preciso pagar... É um investimento, né? Investir em pessoas, porque as empresas são formadas por pessoas, né? A empresa nada mais é do que pessoas e processos, né? Para pessoas. Exatamente. Então, são pessoas qualificadas executando processos muito bem definidos, né? Então, foi a partir de 2 anos para cá, que eu vim estudando sobre isso, que eu venho tentando cada vez mais atrair pessoas qualificadas para dentro da empresa, né? E pessoas que vão me ajudar a montar um processo ali, né? Pô, processo comercial. Cara, tem ali tudo desenhado, o que a pessoa precisa fazer, qual é a política da área comercial, na área processual, a mesma coisa, do marketing, do financeiro, né? Então, muito bem detalhado. E aí, a cultura, cara, desses 2 anos para cá, assim, tá cada vez mais ficando muito claro para mim que a cultura é de umas coisas mais importantes dentro de uma empresa. A cultura é a coluna vertebral, digamos assim, da empresa. Você precisa ter muito claro qual é a sua visão, sua missão e seus valores. A partir daí, todo mundo joga dentro desse jogo que você definiu, né? A visão, por que a visão é importante? Né? Por exemplo, eu vou compartilhar a nossa de 5 anos que a gente criou. Nós queremos ser, em 5 anos, o melhor e o maior escritório de direito internacional privado do mundo, né? E faturar, daqui 5 anos, 100 milhões de reais por ano, né? Esse é o nosso objetivo. De 5 anos. Pode ser que, né, daqui 10, 15 a gente crie, né? Eu vou conhecimento, né? Vou adquirindo novos conhecimentos que vão fazer eu ter uma visão diferente. Mas hoje é essa. E já é muito audacioso. Pô, você, né? Então, assim, basicamente a gente quer ser o escritório reconhecido mundialmente em questão de mobilidade internacional. Então, um exemplo, um americano que quer vir morar na Europa, a gente vai auxiliar esse americano num visto, numa dupla nacionalidade. Um europeu que quer ir para o Brasil, um brasileiro que quer vir para a Europa, um brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para o Japão. Né? Então, se firmar como um escritório de mobilidade internacional. Só que assim, hoje a gente ainda não é essa empresa, né? Mas é uma visão daqui 5 anos... Que, cara, quando eu compartilho isso para os meus colaboradores, todo mundo fala, cara, eu quero fazer parte disso, né? Vamos junto, vamos crescer junto, quero participar desse processo. Então, isso é muito claro, assim, eu vejo que a partir do momento que a gente definiu isso, eu sinto as pessoas, os colaboradores muito mais engajados. Porque você demonstra para o cara que está lá na base que ele vai ter possibilidade de crescer e os líderes também. Cada vez mais a pessoa vai poder criar um plano de carreira, né? Enfim, a missão, os valores também muito importantes, né? Então, pô, se você vai... aqui chega um caso para vocês, né? Uma parceria aqui nova. Você olha dentro dos seus valores. Cara, mas isso aqui não é legal, não está dentro dos valores que eu defini da minha empresa. Não, isso não é uma parceria que eu não quero para mim. Né? É importante até para você dizer não. O que você vai dizer não? O que você vai dizer sim? Como que você vai agir com seus clientes, com seus colaboradores? Então, cara, a cultura tem um papel fundamental e eu tô tentando cada vez mais implementar né, uma cultura forte dentro da empresa. Né? Então, ótimo. Bom, queria parabenizar isso, porque eu vejo que muitos empreendedores têm isso mesmo, de sempre estar aprendendo, sempre estar se atualizando. E
E perfeito, é exatamente isso. Agora, para o futuro, o que você já explicou a sua visão, mas o que você vê de tecnologia ou investimentos que você está focando para a empresa ou até pessoalmente? Boa. Olha, para futuro, assim, um foco muito forte nosso agora para os próximos meses e anos tá o foco central no cliente. Então, a gente quer prover a melhor experiência possível para o nosso cliente, né? Porque, assim, cara, um cliente feliz, ele é o seu melhor marketing, né? Então, um cliente, ele encantado, ele satisfeito com o seu serviço, ele vai te indicar para outras pessoas, vão surgir ali possibilidades de novos, né? De você poder oferecer novos produtos e serviços para aquele cliente. Então, assim, foco central total no cliente, né? De experiência, né? Customer Success, Customer Experience, né? Então, muito focado em CSCX, né? Tem uma área só focada nisso. E aí, tecnologia, semana passada, por exemplo, a nossa diretora-geral, a Tati, né? A gente pagou um curso para ela da Startse, que eu entendo que é a empresa hoje no Brasil que mais tem conhecimento sobre inteligência artificial agora aplicada aos negócios. Isso que eu acho legal da Startse, é que eles têm, tá muito voltada a isso, né? A inteligência artificial aplicada aos negócios. E aí pagamos um curso para a nossa diretora-geral participar. E aí a ideia é entender, né, assim, em quais áreas da empresa a gente consegue otimizar o trabalho, né, aplicar ali uma tecnologia para, novamente, pensando no cliente, né, seja o cliente interno ou externo, né, porque aqui é uma coisa interessante também. Sim. Os colaboradores, eles, enfim, esses 2 anos vem aprendendo aí com a cultura, né, e tudo mais, a gente precisa tratar os colaboradores como clientes internos também. Então, você tentar encantar também os seus colaboradores internos para, enfim, novamente, são as pessoas que fazem a empresa. Se os colaboradores, né, os clientes internos estão satisfeitos, eles vão entregar um bom trabalho para os clientes externos, claro, entende? Totalmente. Então... Passar a mensagem, né, até melhor, se ele está satisfeito, né? Isso. Então, é um pouco disso, sabe? E assim, uma coisa importante também compartilhar eu e minha esposa, que somos sócios, né, fundadores da empresa, decidimos a partir de 2024, né, de janeiro, a gente tomou uma decisão que era a gente, até dezembro do ano passado, a gente tirava o nosso Prolabore e o lucro e dividendo também. Então, ou seja, o que sobrava de pagar tudo, né? Sobravam lucros e dividendos, nós retirávamos também da empresa. Eu e minha esposa, minha sócia, decidimos que a gente vai reinvestir todo o lucro e dividendos dentro da empresa. A gente só vai tirar o nosso Prolabore, né? Pedir para a equipe lá, pelo menos meu Prolabore vocês me pagam, mas o lucro e dividendos vai ser reinvestido na empresa, porque a gente está muito focado mesmo em crescimento, né? E foco total em experiência do cliente, né? E aí, mais uma coisa importante, interessante, Jota, no planejamento estratégico que a gente fez agora no começo do ano, eu coloquei que até final do ano a gente vai implementar um modelo de partnership dentro da empresa, né? Ou seja, vai ter um modelo de remuneração e de reconhecimento dos colaboradores que, de fato, estão entregando muito valor para a empresa. Né? Então, é um modelo meritocrático, né, de resultado. Aquele colaborador que entregar muito resultado para a companhia, cara, ele vai ter a possibilidade de virar sócio da empresa. Né? Legal. Então, obviamente, né, tem todos os requisitos ali de partnership, né? Enfim, você pode determinar, a pessoa precisa ter 1 ano ou 1 ano e meio de empresa, entregar determinados resultados ali que você determinar, mas essa é uma política que a gente quer implementar, porque, enfim, pegando exemplos ali de grandes empresas, né? Enfim, próprio XP Investimento, BTG, o pessoal do 3G Capital lá da Ambev, né? Enfim, tudo eles têm esse modelo de partnership, então a ideia é a gente implementar também, porque, novamente, eu não quero crescer sozinho, sabe? A ideia é nós crescermos juntos. A empresa é uma ferramenta que a gente tem de crescimento e de entrega de valor para a sociedade como um todo. Perfeito. E esse é o objetivo. E isso incentiva também, né, o time a querer seguir no mesmo caminho que você e conquistar
o crescimento da equipe como uma só, né? Exato. Legal, Perfeito. legal. Agora, para finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem para você do começo, ou para alguém que está começando agora a empreender ou está nessa jornada, alguma mensagem do que você acha que é mais importante, ou sim. Pô, eu vou voltar, né, à fala que eu comecei, que a gente iniciou aqui esse podcast, que é, primeiro, eu queria ter, por exemplo, essa mentalidade que, por exemplo, você tem com 22 anos de idade, porque, enfim, eu comecei há 10 anos atrás, eu tinha 25 anos quando eu iniciei esse percurso aqui de empreendedor, então, 22 anos eu estava ali estudando para passar na OAB e para concurso público, ainda não tinha essa mentalidade, sabe, empreendedora. Mas aí, então, assim, o quanto antes você conseguir ter essa mentalidade, melhor, né? Assim, porque eu vejo um pouco que as pessoas se perdem um pouco no caminho, né? Assim, principalmente quanto mais jovem, mais fácil, maior a probabilidade da pessoa se perder ali em outros caminhos não legais, digamos assim, né? Então, né, botar um pouco de foco ali nesse lado mais de contribuição, sabe? Eu não digo nem de empresário, empreendedor, mas a pessoa ter essa visão de que ela faz parte de uma sociedade e que ela precisa entregar algo de valor para a sociedade também. Total. Né? Então, ter essa mentalidade de entregar algo de valor e focar nisso, né? Você tentar encontrar o seu lugar, digamos assim, na sociedade, onde você é melhor para contribuir para a sociedade. Porque não é só dinheiro que importa, né, Jota? Assim, é muito óbvio que a gente trabalha muito e muito do nosso esforço como empresário é por conta do dinheiro. É importante a gente ter isso como objetivo, mas não é tudo, né? Então, assim, é um pouco de equilíbrio, né? Então, você conseguir equilibrar também a sua vida, né? Profissional e pessoal, cuidar da saúde, né? Cuidar do emocional, o espiritual. Então, é você tentar ter um pouco de equilíbrio. É óbvio que no começo você tem que botar foco em uma coisa específica, né? Então, no começo é ali mesmo, pô, mergulhar 100% naquilo que você é bom fazer e tentar, de todas as formas, ser bem sucedido naquilo, né? Digamos assim. Então, acho que é isso. Boa, difícil, é uma coisa difícil você ter que contar e falar algo diferente, mas talvez é isso. É porque hoje eu tenho muito mais maturidade, digamos assim, do que eu tinha lá, né? Na sua idade, por exemplo, há 10, 12, 15 anos atrás. Então, acho que acho super interessante, até refrisando isso da mentalidade de ser uma pessoa que gera valor primeiro, antes de ficar querendo... como é que eu posso falar isso? Por exemplo, em todas as situações, você ser uma pessoa que gera valor, que agrega antes de pedir algo antes, sabe? Sim. E isso em todas as áreas, seja no trabalho, nos relacionamentos, né? E, enfim, eu acho que essa mentalidade é muito boa. E eu vejo muito isso em você, nas pessoas que a gente conhece, são pessoas que querem agregar primeiro do que pedir. E isso é muito importante para os relacionamentos, enfim, até para empresas ou em tudo. Mas eu acho que foi isso, Flávio. Muito obrigado. Acho que o pessoal aí gostou também, que recebeu muito valor. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Flávio, obrigado, viu? Pô, obrigado eu. Valeu, Jota. Obrigado. Turma, espero que tenham gostado, então, do conteúdo. Acompanhe, né? Quem ainda não segue o canal isso, aí, o Aratime. Tem o quê? Tem Instagram? Instagram, TikTok e YouTube. Pô, isso. Legal. Sigam aí, curtam, comentem, que a gente vai falar com vocês. E é isso, até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Valeu.